Medicina do estilo de vida, as mudanças do estilo de vida podem agir também em prevenção secundária, não apenas na prevenção primária da saúde. A gente partiu de um primeiro momento na oncologia que a gente queria que esse paciente vivesse, né? Hoje, ainda bem, nós saímos desse mindset, né? Hoje nós estamos falando assim, nós queremos que o paciente viva bem. Hoje nós vamos conhecer uma área extremamente interessante onde a MEV pode ter um papel muito legal, que são nos programas de sobreviventes de câncer. E aí ela usou uma expressão que eu guardei com isso. Ela falou assim, na hora que ele falou isso, foi como se eu tivesse desparafusado o sorriso que eu tinha parafusado no rosto. E aí eu comecei a ter as várias queixas, né? Mas no meio ali, todo paciente com câncer, apesar de muitas vezes a gente ter diagnósticos de doença inicial que vão ser altamente curáveis, o paciente não deixa de ser confrontado com a sua mortalidade, né? E acho que esse confronto com a sua própria mortalidade, acho que muitas vezes muda a percepção de vida que o paciente tem. Esse vai ser o tema desse episódio do MEV Hack de hoje, com um convidado especial que eu apresento daqui a pouco. Vamos lá? Hackear no MEV Hack, podcast mais MEV do Brasil. A medicina do estilo de vida, em geral, nós, quando discutimos sobre ela, a gente fala muito de prevenção. É o jeito que as pessoas mais pensam sobre MEV. Mas, na verdade, a MEV pode atuar em prevenção secundária, no tratamento de doenças crônicas também. Hoje, para falar de uma das áreas muito interessantes aonde a MEV pode estar ali inserida, nós estamos recebendo um convidado muito especial aqui, Dr. Rafael Brant, que é líder nacional do programa OC Sobreviver, do grupo Oncoclínicas, o maior e o programa pioneiro em survivorship do Brasil. Rafael, seja bem-vindo ao MEV Hack. Oi, Luiz. Obrigado. É um prazer estar aqui contribuindo aqui para o MEV Hack. Joia. Rafael, vamos explicar para o nosso ouvinte aqui, para quem está assistindo a gente no MEV Hack, como que funciona um programa de survivorship, né? E antes disso, você se apresentar também, né? Você é médico oncologista, faz parte ali do grupo Oncoclínicas, conta um pouquinho, né? E explica para a gente como funciona esse programa. Meu nome é Rafael, eu sou oncologista aqui em Belo Horizonte, eu trabalho no grupo Oncoclínicas, fiz minha formação toda aqui em Belo Horizonte, eu sou formado pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, fiz a residência em Clínica Médica no antigo Hospital São José, hoje Hospital Universitário de Ciências Médicas, minha residência é em Oncologia Clínica no Hospital Felício Roxo, e desde então atuo em Oncologia aqui em Belo Horizonte. Hoje, atualmente, eu atuo especialmente no tratamento de tumores mamários, né? Então, hoje eu sou especializado no tratamento de tumores mamários e também tenho essa função, que foi um programa trazido por mim ao Brasil, juntamente com a doutora Luciana Landeira, uma colega de Salvador, trazido com uma parceria que a Oncoclínicas tem com o Dana-Farber Cancer Institute, que é o serviço de oncologia de Harvard. A gente conheceu o programa de survivorship deles lá, eu já em 2014, depois da doutora Luciana em 2016, e a gente tentou idealizar esse programa e implantar esse programa aqui no Brasil. Bom, eu acho que a primeira coisa, e que é um conceito até um pouquinho distante até dos próprios oncologistas, né, o que é o survivorship em oncologia, né? Então, o survivorship, ele é um conceito abrangente, né? Então, ele busca tratar essa paciente como um contínuo, ou seja, a partir do seu diagnóstico, e às vezes até em algumas vezes no seu pré-diagnóstico, né? Se eu for pensar em pacientes que não têm um diagnóstico de câncer, mas tem uma mutação hereditária que aumente a chance dessa paciente ter um câncer e ela tenha que fazer algum tratamento preventivo e tomar algumas decisões que vão impactar o resto da sua vida, mas a atuação é basicamente a partir do diagnóstico desde então. Então, a partir daí, eu trato essa paciente como um contínuo, através do diagnóstico, do seu tratamento e da fase pós-tratamento. Na fase pós-tratamento é a fase que a gente é mais incisiva e a gente consegue atuar mais como equipe de survivorship. E aí, qual é o foco? O foco é justamente pegar essas demandas que estão reprimidas ou talvez não atendidas da paciente e colocá-las em foco. E como eu sempre digo, o survivorship ele é um programa de navegação, ou seja,
Eu identifico aquela demanda que a paciente tem e eu vou indicar para ela como que vai ser a melhor resolução desse problema, né? Então, a gente atua em várias formas, né? Ou seja, retorno da paciente ao mercado de trabalho ou ao estudo, questões relacionadas a planejamento familiar. Eu abordo efeitos colaterais tardios e de longo prazo, tanto do tratamento quanto da própria doença. Eu faço a prevenção em termos de recorrência do tumor ou da ocorrência de novos tumores primários. E a atuação ela não se limita somente à paciente, né, mas vai também aos seus familiares e entes queridos que a gente entende que estão todos incluídos nessa jornada, né? Então, nós começamos o A Se Sobreviver no Grupo Oncoclínicas em setembro de 2020, já no auge da pandemia, 2020. com todas as dificuldades que a pandemia nos impôs, mas daí nós começamos em 2 unidades do grupo, na Bahia e aqui em Belo Horizonte. Começamos inicialmente apenas com pacientes com câncer de mama, e por que dessa escolha foi porque é uma doença mais prevalente, né? Ou seja, é um dos tumores mais prevalentes e é onde a maior parte da literatura em survivorship é produzida. Então, a gente achou que seria um caminho menos difícil, vamos por assim, a gente começar com câncer de mama. Hoje nós já estamos com várias unidades Brasil afora. Tem unidade no Rio de Janeiro, eu tenho unidade em São Paulo, Porto Alegre, Goiás, Brasília, Sergipe. Então, eu já tenho um programa realmente nacional e nós já estamos atendendo pacientes não só com tumores de mama, mas também tumores coloretais e tumores de próstata dentro do programa. No total, hoje vocês já estão atendendo quantos pacientes? No total, a última estimativa que nós tivemos foi do mês passado, agosto de 2024, nós estamos com aproximadamente 200 pacientes já atendidos no programa. Nesse momento ou na história dele? Na história dele. Dele. Então eu entendo que é um conceito longitudinal, né? Vocês veem assim o ciclo de cuidado dessa paciente inteiro. Ela terminou o tratamento ali primário, né? Ela entra nesse programa. Isso. Como que funciona, né, a captação e a inclusão da paciente no programa, né? Essa inclusão, ela vai diferir um pouquinho, né, de tumor para tumor, de tipo de tumor para tipo de tumor, ou seja, na mama é um pouco diferente da próstata, que é um pouco diferente do colo retal, porque a gente tem necessidades peculiares de cada doença e efeitos colaterais peculiares de cada tipo de tratamento. Mas, basicamente, o que acontece? A gente opta por dar um tempo, dar um hiato daquela fase que a gente chama da fase mais intensa do tratamento. Então, para a fase mais intensa do tratamento daqueles pacientes que recebem quimioterapia, obviamente vai ser a quimioterapia. Mas tem pacientes que não vão receber a quimioterapia. Então, isso vai variar, ou seja, uma cirurgia, ou é uma radioterapia, ou são os dois, né, que são os tratamentos locais. E, a partir daí, a gente começa a nossa atuação mais incisiva. Esse ato ele vai variar entre 30 e 90 dias, no mínimo, né? Não necessariamente que pacientes que têm um hiato maior não vão ser candidatos ao programa, mas a gente espera um pouquinho. E a razão para isso é a seguinte: quando o paciente ele recebe o diagnóstico de câncer, ele está no meio do seu tratamento mais ativo, ele está muito imbuído daquele tratamento, né? Ele está muito concentrado naquele tratamento. Ele sofreu um estresse ali, né? O estresse inicial do começo, a mudança toda de vida. Isso, ele sofreu um estresse muito grande. O tratamento na sua fase aguda ele vai impor também algumas limitações e alguns efeitos colaterais. E a gente sente que toda a energia do paciente está voltada para isso e com razão, né? O paciente quer fazer de tudo para aderir melhor ao seu tratamento e para ter a sua doença curada, né? Então, o foco está todo ali. Então, a partir do momento que essa fase mais intensa ela termina e eu consigo dar um hiato ali, as coisas vão meio que voltando ao seu lugar, né? A rotina vai voltando e aí a gente percebe que os pacientes têm tempo e conseguem verbalizar outras necessidades que às vezes estavam apagadas ou escondidas lá numa gavetinha, e aí a partir do momento que a vida vai voltando, né, ao normal, entre aspas, essas necessidades elas vão aflorando, ou às vezes necessidades, né, que não surgiam, né, e com o decorrer da vida ali elas vão surgindo, então elas passam a se tornar importantes, né? Elas passam a se tornar importantes, então é por isso que a gente tem esse hiato, né? Então, e pacientes que é o caso do câncer de próstata e câncer de mama, muitos pacientes vão fazer o que a gente chama da hormonioterapia, né, que é um tratamento hormonal, que é um pouco diferente da quimioterapia. Esses tratamentos, via de regra, são tratamentos mais longos, né, mais prolongados.
no câncer de próstata pode chegar até 3 anos, no câncer de mama de 5 a 10 anos pode chegar. Então, nessa fase, a gente já permite o paciente, ou seja, eu não preciso dar 10 anos, por exemplo, uma paciente que vai usar uma hormonoterapia em mama para eu começar a abordar essas necessidades. Né? Por isso que eu falo a fase mais intensa do tratamento, né? E geralmente essa fase, pelo menos no câncer de mama, vem com a quimioterapia. Eu acredito também que ajude, na primeira fase ali, a pessoa, como ela está motivada, ela tem adesão, né? Quando entra nessa segunda fase, se ela tem que fazer essa hormonoterapia, usar medicamento a longo prazo, as pessoas têm uma tendência a ir abandonando, né? Eu imagino que o programa, inclusive, ajude a aumentar a adesão a tratamento medicamentoso nesse segundo momento. Sim, com certeza. É justamente um dos objetivos, né? A principal causa de abandono de tratamento oncológico são os efeitos colaterais, né? Então, o paciente... E aí vem aquilo que você falou, né? A partir do momento que você vai distanciando ali do diagnóstico, a percepção do benefício daquilo ali para o paciente, ela também começa a se distanciar, né? Então, às vezes, um tratamento que está me incomodando um pouquinho aqui, ou seja, eu estou tendo fadiga, eu estou tendo uma insônia, eu estou tomando esse comprimido aqui, para que mesmo que eu estou tomando esse comprimido, se ele só está me fazendo mal, né? E aí, a gente conseguindo, de novo, primeiro chamar esse paciente para um segundo momento ali, que é o que a gente faz uma abordagem separada daquela abordagem do oncologista assistente da paciente, né? A gente entende que são objetivos diferentes, né? O oncologista ele vai falar sobre os efeitos imediatos do tratamento, vai acompanhar alguns exames que podem ser necessários sobre efeitos colaterais da medicação ou sobre recorrência de novos tumores, mas daqui a gente faz uma abordagem separada justamente para a gente ter um momento de aprofundar nessas questões. Então, primeiro a gente traz essa paciente de volta e faz um fórum aberto mesmo, ou seja, nós estamos aqui para abordar esses diversos fatores aqui, a palavra é sua, como que você está se sentindo dessa forma, o que isso está te impactando, então isso já deixa a paciente mais aberta para falar dos seus anseios, das suas dificuldades, né? Muitas vezes a gente aborda um tema na nossa consulta de survivorship e a paciente, muitas vezes ela fala assim, nossa, eu nem tinha pensado nisso, ou às vezes assim, não, eu sou tão grata de ter curado meu câncer que eu nem me sentia à vontade, me sentia confortável de reclamar sobre essa questão e tudo, e a gente vê que a gente vai desencadeando várias coisas, né? Eu lembro de ter lido esses dias um artigo muito legal que trazia uma questão que eu nunca tinha pensado, que você está trazendo aí. Ele fala assim, por que às vezes pacientes idosos eles não queixam de algumas questões do tratamento? Porque eles se sentem tão gratos de ter resolvido a questão que eles esquecem as outras coisas e até queixas quanto ao formato do atendimento. Então, esse abrir o espaço, né, para a pessoa não sentir culpa de sentir um efeito colateral é muito legal. Acho que deve até quebrar a ideia, né, que as pessoas talvez possam ter de que não tem jeito de melhorar mais muita coisa, né? É para ficar feliz que o tratamento deu certo. Acho que essa é uma barreira muito grande. Primeiro, expor, dar a chance do paciente expor aquilo, né? Que ele está sentindo, que está incomodando, né? Não tem dúvida boba, não tem pergunta boba, não tem queixa boba. Aqui o programa está aqui justamente para escutar quais são essas necessidades, né? E a partir daí mostrar para ele que muitas dessas necessidades elas têm como a gente melhorar. Não é aquele negócio, é assim mesmo, você toma esse remédio, você vai ter isso mesmo e vida que segue. Não, muitas das vezes não. A gente tem, para a maioria dos problemas, não só uma estratégia, né, mas como várias, né? Eu lembro que nesse assunto, né, que a gente está tocando aqui, em 2016 eu fui num fórum que a doutora Anne Patrick, que é a fundadora do programa de survivorship lá do Dana-Farber, todo ano ela faz um fórum das pacientes. Então, as pacientes é que fazem o fórum, as pacientes que fazem as apresentações, pacientes que dão as palestras, pacientes que convidam quem que elas querem que de fora dê as palestras para elas, e tinha um painel que era um fórum com 3 ou 4 pacientes, e isso me marcou muito, porque foi uma paciente jovem, tinha 40 anos, alguma coisa assim, e ela falou que estava tudo bem, estava vindo nas consultas regulares com o seu oncologista, e toda vez que ele perguntava, falava, olha, tá tudo bem, ela sempre respondia, tá tudo bem, tá tudo jóia, é isso mesmo, e aí um dia ele virou para ela e falou assim, olha, se você vier aqui falar sempre comigo que tá tudo bem, você vai fazer a minha vida muito fácil e a sua vida muito difícil. Porque eu estou aqui para te ajudar, estou aqui para resolver as suas demandas. Então, se você não queixa nada,
para mim vai estar ótimo, mas para você não necessariamente vai estar. E aí ela usou uma expressão que eu guardei com isso. Ela falou assim, na hora que ele falou isso, foi como se eu tivesse desparafusado o sorriso que eu tinha parafusado no rosto. E aí eu comecei a ter as várias queixas, né? Ela falou, aí eu comecei a chorar e falei que eu estava sentindo assim, assado e outra coisa. Então aquele ali foi um momento libertador para ela, né? Então eu guardo isso sempre na minha memória, né? Essa questão de desparafusar o sorriso que está no rosto, né? Que às vezes a pessoa se sente na obrigação de mostrar para os outros e até para nós médicos, né? Que está tudo bem. E, na verdade, não é isso. Na verdade, muitas vezes, né, nós como médicos, nós não queremos escutar que está tudo bem, né? Nós queremos escutar o que de fato está acontecendo. Você acredita que o paciente ele se impõe ou é imposto a ele essa necessidade de parecer forte e de ser grato? Eu acho que as duas coisas acontecem. Eu acho que o paciente se impõe em alguns casos, em outros casos lhe é imposto por outras pessoas e muitas vezes há uma combinação, né? O paciente se impõe de um lado, as outras pessoas se impõem do outro, né? Eu trato uma doença, né? A gente oncologista trata uma doença que ainda é muito cheia de estigmas e muito cheia de tabu, né? Então, primeiro, as pessoas não conversam isso, né? Isso não é um tema, né? Você não senta numa roda e fala assim, eu tive câncer, eu tô tratando. Isso não é um assunto que aparece, é a primeira coisa. E sempre quando aparece, as pessoas logo já querem colocar ele de lado, né? Porque as pessoas não se sentem confortáveis em falar isso. E quando alguém realmente conversa, né, o tom é sempre assim, nossa, você tem que estar, graças a Deus que está tudo bem, você não pode reclamar e tudo. Então, eu acho que realmente tem uma imposição aí, tanto própria quanto das pessoas que estão em volta. Talvez por uma ideia, né, de antiga de que o tratamento era difícil, de que era uma doença que a taxa de cura era pequena, o que mudou muito, né? Então as pessoas ficavam com aquela ideia de que se você está bem, você está, como fala, no lucro, né? A expressão. Talvez elas tenham guardado isso dentro da cabeça, né? Eu acho que sim. Eu acho que é justamente isso. Isso é uma coisa recente, né? Se a gente falar da oncologia, né? A oncologia nos últimos 15 anos tem tido, né? Que são avanços extremos, tanto em termos de tratamento, de eficácia do tratamento, de tolerabilidade do tratamento. A gente vê cada vez mais pacientes sendo curados, né? Eu não tenho pouco tempo de oncologia, mas também não tenho muito tempo, né? Tem 10 anos que eu terminei minha residência. Só que na minha época da minha residência, por exemplo, tumores como melanoma eram praticamente tumores intratáveis, né? Você não tinha muito o que fazer, você tinha uma ou outra quimioterapia que não funcionava. Hoje eu tenho uma gama de tratamentos como imunoterapias, drogas-alvo, e muitos desses pacientes, né, a gente sabe que com imunoterapia, por exemplo, de 20 a 25% dos pacientes com câncer com melanoma metastático vão estar curados da doença hoje, né? Então é um salto muito grande, né? Doenças também como câncer de pulmão, né? Que a gente tinha na nossa residência quando a gente entrava, olha, câncer de pulmão, a partir do momento que ele é metastático, quando o paciente tem sorte ali que o tratamento é muito eficaz, são 12 meses de sobrevida, né? E hoje eu tenho também uma gama de tratamentos com terapias-alvo, como a gente procurando mutações genéticas desse tumor e a própria imunoterapia. Nós estamos vendo sobrevidas de longo prazo, 5, 7, 10 anos, né? Se tornando de verdade uma doença crônica, né? Assim, como um diabetes, como, né, outras doenças crônicas. Está se tornando realmente uma doença crônica em muitos casos, né? A gente tem, por exemplo, para dar outro exemplo, em câncer de mama, que tem uma alteração que chama HER2. Então, no câncer de mama HER2 positivo, muitas dessas pacientes que são metastáticas, elas têm uma sobrevida em longo prazo muito grande, né? Da gente ter pacientes aí tomando tratamento em 5, 6, 10 anos, 15 anos, né? A gente conversa com os colegas, todos têm um exemplo para dar disso. Então, realmente, em alguns casos, realmente a gente está vendo doenças crônicas. Você tem se desenvolvido e aprendido com os conteúdos aqui do podcast do MevHack? Então tem uma oportunidade para você. Para ir rapidinho o que você está fazendo agora, você vai lá no perfil do MevHack e você vai ter a oportunidade de avaliar esse podcast com a quantidade de estrelinhas ali que você achar que o conteúdo daqui agrega de valor para você. Lembrando que essa é uma forma também de você demonstrar a sua gratidão e a gente vai podendo criar esse ciclo aí de perceber que a gente tem feito diferença na vida das pessoas e que você vai poder fazer a diferença também na vida dos seus pacientes. Então convido você a avaliar o podcast, seguir também para receber todas as notificações. É até interessante uma coisa, Rafael, assim, a gente
nesse fim de semana a gente fez, no final da semana passada, a gente fez a cobertura do Congresso Britânico de Medicina do Estilo de Vida. Teve uma palestra lá que foi sobre a linguagem. Quando eu falei isso, né, se tornou mesmo uma doença crônica. Às vezes as pessoas podem ter a ideia de que falar que uma coisa se tornou uma doença crônica é ruim. E não é isso, né? Nesse caso, né, a gente pega aqui algumas doenças que elas não tinham sobrevida, como você pontuou, muito curta, e agora as pessoas sobrevivem por muitos e muitos anos com o tratamento. Então, nesse caso, cronificar é interessante, para as pessoas não ficarem com a ideia, né, do termo errado, né? É o que eu sempre falo para as minhas pacientes, que a gente está, às vezes, algumas pacientes que estão fazendo tratamento paliativo, ou seja, que tem uma doença metastática, eu sempre abordo elas dessa seguinte forma: olha, nós estamos tratando aqui uma doença crônica. E o que significa a gente tratar uma doença crônica? É uma doença que vai exigir algum tipo de tratamento para o resto da sua vida. Então, é isso que é tratar uma doença crônica. A expectativa de vida dessa paciente e tempo de vida dela, obviamente, vai depender muito do tipo de doença que eu estou tratando, da paciente em si, né? Se é uma paciente que não tinha outras comorbidades, ou se é uma paciente já com múltiplas comorbidades, a idade, obviamente, então tem os fatores da doença, tem os fatores da própria paciente, tem os fatores do tratamento, né? E as coisas têm acelerado muito na oncologia, né? Então, tratamentos que a gente fazia 3 anos atrás já estão sendo superados hoje, né? O hiato da mudança, né, e do avanço na oncologia está se tornando cada vez menor. Então, talvez uma paciente que tinha um tratamento que talvez hoje não tenha uma taxa de sucesso tão alta, a gente pode daqui 1, 2 anos descobrir uma molécula ou uma alteração genética que eu tenho uma molécula que vai mudar esse prognóstico completamente, né? Então, é o que eu sempre falo, nós estamos frente a uma doença crônica, e doença crônica é isso, é uma doença que vai exigir algum tipo de intervenção e tratamento para o resto da sua vida. E com isso, né, a gente está falando aqui da parte boa, e o que eu vou falar em seguida não necessariamente é uma parte ruim, mas é que muitos dos efeitos colaterais dos nossos tratamentos, que a gente não tinha tempo deles aparecerem ou deles se tornarem um problema para o paciente, se a gente falar, por exemplo, em câncer de pulmão, que a sobrevida máxima ali girava em torno de 1 ano, a gente não tinha tempo do paciente experimentar alguns tipos de efeito colateral. E como as terapias elas estão a sobrevida do tratamento do câncer em geral, né, em algumas neoplasias mais, outras neoplasias menos, mas como em geral isso tem evoluído muito e as sobrevidas estão ficando cada vez maiores, estão também acontecendo, aumentando a incidência de efeitos colaterais tardios de longo prazo. A gente tem um dado que foi publicado em 2018, que 1/3 dos pacientes eles vão ter efeitos colaterais em termos de fadiga, insônia, cansaço, depressão. 1/3 dos pacientes vão ter esses mesmos efeitos com a mesma intensidade, tanto na hora que eles estão na parte intensa do tratamento, ali na quimioterapia, quanto em longo prazo, ou seja, 1/3 dos pacientes eu vou continuar tendo esses efeitos colaterais, né? Muitas vezes não dava tempo disso ser um problema. Hoje, muitas vezes dá. Então, é mais um objetivo do programa, né? Então, eu acredito que o programa de survivorship ele vai se tornar cada vez mais uma necessidade dessa segunda fase de tratamento, porque os pacientes agora vão entrar nesse mundo, né, no mundo em que outras necessidades e efeitos colaterais eles vão aparecer. Então, a demanda por programas desse tipo vai aumentar. Com certeza, com certeza. É uma crescente, a gente vê, né, até no nosso próprio grupo, né, a gente vê todo dia, tem alguém querendo conversar com a gente, comigo, com a doutora Luciane, falando assim, olha, como é que eu faço? Eu quero implantar aqui na minha unidade e tudo. A gente vê nos congressos, né, de oncologia, né, o tema tem ficado cada vez mais recorrente, ele tem ganhado cada vez mais espaço, e a produção científica também, nesse sentido, tem aumentado cada vez mais, né? Então, isso tudo ressalta a importância, né? A gente partiu de um primeiro momento na oncologia que a gente queria que esse paciente vivesse, né? Era muito difícil fazer com que ele vivesse, né? Hoje, ainda bem, nós saímos desse mindset, né? Hoje nós estamos falando assim, nós queremos que o paciente viva bem. Agora, então, mudamos de problema, ainda bem, né? Mudamos de problema, exatamente. Mudamos de problema e que bom que nós temos esse problema novo.
E como que funciona o programa hoje, Rafael? Você falou que o paciente passa essa primeira fase. Como que é a linha, assim, qual que é o trajeto que o paciente passa depois que ele sai dessa primeira fase e entra no programa? Você falou que tem vamos dizer assim, esse onboarding do paciente em que ele tem um espaço aberto para reclamar, né? Para aprender a reclamar e quebrar essa ideia de que ele não devia estar feliz só com isso, né? Vamos dizer assim, vocês criam um espaço de insatisfação. Então, depois desse espaço de insatisfação, o que que vem? Quais são como que funciona o programa, para me entender? Então é o seguinte, nós temos aqueles pacientes que são elegíveis ao programa. Então, como eu disse, em cada tipo de neoplasia, os critérios de inclusão e exclusão vão ser um pouquinho diferentes, mas é basicamente os mesmos, né? Atualmente, a gente funciona só naqueles pacientes que foram submetidos a algum tratamento curativo do câncer. Nós ainda não estamos entrando na fase de tratamento paliativo. É um plano que a gente tem, nós vamos amadurecer o programa a ponto de entrar nisso ali e aí começar a ter uma interseção real com as nossas equipes de cuidado paliativo, né, que é o contínuo normal, né, do tratamento do câncer. Né? Você passa por uma fase de survivorship, essa fase vai se mesclando com uma fase de cuidados paliativos até que o survivorship sai e fica só o cuidado paliativo. Mas voltando aqui, como é que a gente funciona? Então, esses pacientes são selecionados, eles recebem um convite para participar do programa, né? A gente tem agora também estratégias que desde o começo, né? Ou seja, desde a entrada do paciente no serviço, desde o diagnóstico, a gente já vai informando o paciente sobre a existência do programa e tentando explicar como funciona o programa, justamente para o paciente já saber que aquilo vai fazer parte da sua rotina ou do seu cuidado em algum momento, e não a gente pegar o paciente de surpresa. O paciente tem 2 anos lá que está lá sem tratamento, de repente alguém liga para ele e fala assim, olha, gostaria de fazer uma consulta aqui nesses moldes, né? Então, justamente para a gente manter o nosso paciente mais bem informado. Então, a partir daí, esse paciente é selecionado, a gente marca uma consulta com o médico do programa, né, que não é um oncologista dedicado ao programa, não vai ser o oncologista assistente dessa paciente. E aí a gente faz, como você falou mesmo, é um momento de satisfação, né? A gente tem o nosso roteiro, que a gente tem todos os tópicos que nós vamos abordar, né? Primeiro a gente faz um roteiro dessa paciente de qual foi o diagnóstico, qual foi o estadiamento dessa paciente, quais foram as características moleculares, né, que hoje são muito importantes na oncologia, o tipo de tratamento que foi feito, com qual médico que foi feito, né? Então a gente põe todos assim, olha, o cirurgião foi o doutor fulano, o radioterapeuta foi o doutor ciclano, o oncologista e tudo, outro médico que for necessário, a gente põe tudo ali, eu vou te explicar no final por quê. E a partir daí a gente tem um roteiro de todos os assuntos que a gente quer, que a gente vai abordar, né? Então, isso também vai variar em termos de tumor para tumor, né, de doença para doença, mas o grande esqueleto ali é o mesmo, né? Então a gente aborda questões como sintomas de longo prazo, então qualidade do sono, depressão, fadiga, a gente trabalha neuropatia periférica e dor, que muitas vezes são sintomas que estão relacionados aos tratamentos oncológicos. A gente fala sobre a saúde cardíaca desses pacientes, muitos tratamentos também, eles são cardiotóxicos, então a gente aborda isso com os pacientes, pergunta se já estão sendo acompanhados por um profissional, se não, se a gente refere. A gente fala sobre fertilidade, preservação de fertilidade, muitos tratamentos oncológicos também podem afetar a fertilidade, né? E aí a gente tenta abordar isso da melhor maneira possível. Isso são em consultas individuais ou vocês fazem grupos, workshops? Isso são em consultas individuais. Eu ainda chego lá na parte do grupo. Beleza. Mas isso são em consultas individuais. E aí vocês vão percorrendo todas essas necessidades. A gente vai percorrendo todas essas necessidades. Então a gente fala de oncogenética, né? Se a gente tem algum fator para preocupar com alguma síndrome hereditária. A gente fala sobre vacinação. Muitos pacientes oncológicos têm recomendações específicas de algumas vacinações. A gente fala sobre recorrência do tumor e prevenção de outros tumores primários. Então, por exemplo, eu posso ter uma paciente com câncer de mama que está com 50, 55 anos e nunca fez uma colonoscopia, por exemplo. Ela tem uma indicação de fazer uma colonoscopia, né? Eu sempre falo para os pacientes, né? O câncer, infelizmente, não é uma coisa que você checa e você fala assim, olha, se eu tenho um, eu nunca mais vou ter outro, né? Então, eu tenho que olhar também para a possibilidade de novos tumores primários.
Então a gente olha isso, a gente fala de reinserção em mercado de trabalho, a gente fala sobre tabagismo, a gente fala sobre prática de atividade física, a gente fala sobre espiritualidade também. Então, é uma consulta extremamente abrangente. E a gente fala sobre sexualidade também, não só a fertilidade, mas a sexualidade. A gente sabe que os tratamentos de câncer também vão impactar muitas vezes na vida sexual dessas pacientes. Então, a gente abrange, realmente é uma consulta muito abrangente, né? É uma consulta extensa que a gente tem esse roteiro, né, que a gente vai tocando nesses assuntos todos com o paciente, mas também deixa aberto para ele expressar. Vão ter tópicos que vão demandar um tempo maior, vão ter tópicos que vão demandar um tempo menor, e aí a partir daí a gente faz duas coisas. Primeiro, as demandas que a gente identificou ali, a gente vai tentar apontar esse paciente para a resolução. Por isso que eu falo que o Survivorship é um programa essencialmente de navegação. Então, se eu tenho uma demanda, por exemplo, de algum problema na vida sexual desse paciente, eu vou tentar referir esse paciente para um sexólogo. Talvez eu não tenha no serviço, mas eu posso indicar quem que possa fazer isso. Se eu tenho algum efeito de longo prazo, por exemplo, eu posso tentar me indicar com estratégias, seja elas com outros profissionais, por exemplo, acupuntura, ou a gente pode estimular esse paciente a ter mudanças de estilo de vida que a gente sabe que vão ser benéficas no caso daquele paciente. Então, talvez o paciente, que é uma coisa comum também com os pacientes oncológicos, o paciente vem para a gente e ele esquece dos outros médicos, né? Então, às vezes a gente pega um paciente com diabetes que tem 1 ano e meio que não vai no endocrinologista, né? Ele dá tanta atenção, né? Tanta intensidade para o tratamento que ele esquece do resto que ele tinha, né? Exatamente, esquece do resto. Então, e aí a gente vai fazendo isso. Então, essa é a primeira fase. E a segunda fase, por que eu falei de todas aquelas informações lá do começo? Que a gente faz um relatório para essa paciente, e desse relatório a gente faz um resumo do que foi a doença desse paciente, como que foi o tratamento, quem que foi que fez esse tratamento, quais são as demandas que essa paciente está tendo no momento e quais foram as condutas tomadas pelo programa. Isso é importante por quê? Porque a gente vê que muitas vezes esse paciente vai em 2, 3, 4 médicos diferentes e fica tudo numa caixinha separada uma da outra, né? E na maioria absoluta das vezes é necessário a gente ter uma integração desse cuidado, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de coordenação do cuidado, né? Então, muitas vezes, eu tenho que comunicar, por exemplo, com o endocrinologista dessa paciente que ela está fazendo uma hormonoterapia que pode ter um certo grau de perda óssea e seria interessante a gente acompanhar a saúde óssea dessa paciente. Vocês assumem, então, esse papel de fazer essa integração. De fazer essa integração. É um dos objetivos do programa, é a gente fazer o que a gente chama da coordenação do cuidado. Então, por isso que eu pego todas as informações sobre o quadro oncológico dessa paciente, eu resumo tudo em um lugar só para ela ter e falar assim, olha, Tim, e a gente orienta, olha, quando você for em algum outro profissional e tudo, mostra isso aqui para ele, fala que nós estamos à disposição para discutir seu caso, o que precisar, a gente conversa com o médico assistente também, com o oncologista assistente do paciente, fala, olha, nós colocamos isso aqui, você quer que acrescente alguma coisa, é bom você ter essa informação aqui também para você ter tudo num lugar só, a gente deixa também registrado em prontuário, né? Então, aqui são basicamente os dois produtos, né, que eu tenho da consulta, né? Se o paciente tem demanda, eu refiro para onde essa demanda vai ser atendida e eu faço esse compilado para eu ter uma coordenação do cuidado. E aí, a partir daí, no mínimo 6 meses depois, tá? Eu dou mais um hiato de 6 meses para esse paciente, a gente ter uma consulta de retorno. Essa consulta de retorno, ela não é mandatória, tem alguns pacientes que optam por não fazê-la, mas a grande maioria volta nessa consulta de retorno. Por que é importante a consulta de retorno? Para a gente ver primeiro se as demandas que foram levantadas lá naquela primeira consulta, se elas foram atendidas de alguma forma, né? Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, se surgiram novas demandas, né? Então, às vezes, é importante a gente estar revisitando essas demandas, né? Que podem acontecer tanto em termos de efeitos colaterais, como outras necessidades. Por exemplo, a paciente teve um tumor de mama, ela não tinha indicação na época do diagnóstico de fazer uma testagem genética. Mas nesse interim, ela teve uma irmã que teve um câncer de mama também. Então, a paciente que não tinha indicação de uma testagem genética passa a ter. E se a gente não revisita essa informação, isso acaba passando batido. Então, a importância é essa. Em termos da parte assistencial do programa, é assim que ela funciona. Só que nós temos também
a parte tanto de educação médica continuada, que a gente promove seminários, aulas, treinamento de corpo clínico, justamente para a gente divulgar e conscientizar também os profissionais. A gente faz também produção científica, então a gente tem um grupo focado em pesquisa clínica na área de survivorship, justamente porque a gente vê que a literatura em termos de survivorship, apesar de ser uma literatura que está crescendo, ainda tem muitos gaps e muitas deficiências em muitas áreas, né? E a gente faz também os grupos de suporte, né? A gente tem 2 grupos de suporte que a gente faz uma edição de cada grupo por semestre. Então, são 2 grupos, o Mais Viver e o Mais Saúde. O Mais Viver, a gente foca nos efeitos colaterais dos tratamentos, basicamente, né? Nos efeitos tardios, e aí a gente faz um fórum ali com alguns pacientes selecionados em 5, 6 fóruns semanais. Cada fórum desse a gente aborda um tópico. E no Mais Saúde a gente fala sobre mudança de estilo de vida, né? Então a gente fala de nutrição, de atividade física, mindfulness, e aí a gente vai pegando todos esses tópicos que são relacionados a estilo de vida e promoção de saúde para a gente abordar com os pacientes. Então o escopo do programa como um todo é esse. A gente sabe, né, que mudança de estilo de vida, que o estilo de vida impacta no surgimento. Existe aí um entrelaçamento entre fatores genéticos e fatores ambientais, e o estilo de vida tem uma expressão que a gente usa na MEV muito, que é a genética põe a bala e o estilo de vida puxa o gatilho. Essa expressão a gente usa muito. Mas se nesse momento, né, no momento do... Sim, teve o diagnóstico, começou o tratamento, onde que vai entrar isso e qual a importância que isso vai ter? E uma outra questão, Rafael, assim, a gente vê também, hoje em dia, assim, existe um monte de ideias aí em rede social, televisão, sobre o que fazer, e eu já vi vários pacientes que, nesse momento, né, receberam o diagnóstico, estão em tratamento, acabam entrando aí em dietas absurdas, coisas malucas, assim. Como que vocês lidam com isso dentro do programa também? Com essas questões todas de mudança de estilo de vida, e eu acredito que do estilo de vida, a alimentação é o que cria mais polêmica, assim, né? A mudança de estilo de vida ela é fundamental e tem várias nuances, né? Vamos pôr assim. Você disse também, acho que o surgimento de câncer, né? O desenvolvimento de câncer, eu concordo com você, ele está muito ligado com o estilo de vida. Eu acho que essa expressão aí foi perfeita, né? Da genética pôr na bala e o estilo de vida apertando o gatilho. Eu acho que é exatamente isso. Mas primeiro a gente tem que pensar, o paciente que teve um tumor, como eu disse anteriormente, ele não está isento de ter um novo tumor. O primeiro fato é esse aqui. As pessoas têm que entender que o raio cai 2 vezes no mesmo lugar. As pessoas têm que entender que o raio cai 2 vezes no mesmo lugar. E isso não é tão infrequente como as pessoas pensam. Obviamente não é uma coisa comum, mas não é tão infrequente como as pessoas pensam. Essa é a primeira coisa. A segunda, e nós temos dados mais consistentes para isso, com atividade física atualmente, e principalmente aqui eu estou falando de pacientes com câncer de mama, em outros tumores também a gente vê isso. Acho que câncer de mama e câncer de intestino são os que têm uma relação mais intensa, né, com a atividade física. Sim, em câncer de mama, por exemplo, a prática de atividade física, ela é um fator independente inclusive da perda de peso. Então, ele é um fator independente para a diminuição de recorrência do câncer. Então, se o paciente teve um diagnóstico de câncer de mama, a prática de atividade física, e aí eu estou falando de atividade física, é uma atividade no mínimo moderada, o que é considerada nos estudos de oncologia uma atividade moderada, né? Então é uma atividade que eu eleve a frequência cardíaca dessa paciente acima do basal, e eu tenho no mínimo 30 minutos, 5 vezes por semana. Então são 30 minutos de uma atividade moderada, 5 vezes na semana, então 150 minutos por semana de uma atividade moderada. Se for uma atividade intensa, pelo menos 75 minutos dessa atividade física por semana. Então a gente tem dados que são cada vez mais consistentes mostrando que a atividade física, independente de qualquer outro fator, inclusive perda de peso, porque muita gente atrela e fala assim, não, eu vou fazer atividade física, mas se eu não perder peso não vai adiantar nada. Em termos de recorrência de câncer, a atividade física é um fator independente dos outros fatores. Deveria ser considerado parte do tratamento, por exemplo, para paciente com câncer de mama, igual tomar o tamoxifeno depois, né? Exatamente. Eu falo para todas as minhas pacientes, porque a gente ainda tem também, como a gente estava falando anteriormente dos tabus, né, e tudo, a gente tem também
um tabu que é o seguinte: a paciente teve um diagnóstico de câncer, está tratando de câncer, tem que ficar em repouso. E é justamente o contrário que tem que acontecer, né? As pessoas têm ideias tão erradas, né? Assim, não, tô doente, eu tenho que ficar em repouso, tenho que ficar quietinho. Não. Exatamente, né? Então, câncer não é tratamento de cirurgia de coluna que você tem que ficar deitado, né? Então, é um negócio completamente diferente. É uma crença muito errada, né? A gente, nesse congresso que eu citei, né, que a gente fez agora a cobertura, tinha uma palestra sobre osteoartrite. O que o palestrante falou? Olha, o que o paciente tem que fazer quando ele está perdendo cartilagem na articulação é exercício físico, porque é isso que vai melhorar, e não o contrário, que as pessoas acreditam, tem que ficar ali como se fosse de vidro, né? E eu falo com os pacientes, né? Muitos pacientes perguntam, eu posso fazer atividade física? Eu falo, não, você tem que fazer atividade física, é parte do seu tratamento. Então, a atividade física ela não é opcional, ela tem que vir. Obviamente, pacientes que apresentam alguma restrição, nós vamos indicar a atividade conforme a restrição da paciente, né? Então, isso é verdade não só para o tratamento daquelas pacientes que estão em tratamento curativo, mas tem pacientes também que estão em tratamento para doença metastática também. Obviamente, se eu tenho uma paciente que tem uma doença óssea difusa, tem uma lesão com risco de fratura, alguma coisa nesse sentido, nós vamos agir com parcimônia e, obviamente, priorizar qual que é o maior risco dessa paciente, né? Então, a paciente que eu vou fazer uma atividade física moderada, ela tem um risco muito aumentado de uma fratura, esse não é o caminho para essa paciente, mas ainda bem é uma situação cada vez menos frequente. Então, a atividade física ela é fundamental, em termos de recorrência, em termos de aderência e diminuição dos efeitos colaterais dos tratamentos, né? Então, eu tenho um impacto muito significativo em sintomas vasomotores. O que eu chamo de sintomas vasomotores? Né? Basicamente, naqueles pacientes que estão com hormonoterapia, que são aquelas ondas de calor. Né? Então, paciente que tem aquelas ondas de calor, aquele calorão que sente, que não sabe por quê. Né? Como da menopausa, né? Exatamente, são sintomas menopausa símbile ali, né? Então, eles têm muita relação com a atividade física melhora isso muito. Outros sintomas que são mais peculiares do tratamento, como, por exemplo, o tratamento, a gente tem um agente hormonal que chama inibidor da aromatase, e um efeito muito característico desse tratamento são dores articulares e dores musculares. Principal maneira de eu prevenir, a principal maneira de eu tratar esse sintoma é com atividade física, é sempre o primeiro e é sempre que tem o melhor resultado. Obviamente eu tenho outras estratégias, mas esse tem que ser sempre o primeiro lugar que a gente tem que ir. A fadiga, né, parece muito contraditório e contraintuitivo para os pacientes. Doutor, mas eu não estou aguentando, eu estou morrendo de cansaço, eu vou fazer atividade física? É o que vai te tirar do cansaço. O corpo que só fica na cama, só quer cama. Então, a atividade física é o que eu tenho, né? A gente vê nos congressos, né, saindo outros tipos de tratamento e eles podem contribuir, mas eu acho que sem atividade física a gente não consegue ter um resultado satisfatório em termos de combate da fadiga. Eu vejo os pacientes relatam e toda vez que um paciente chega para mim no intervalo de uma consulta para outra, fala assim, piorou, eu estou ficando mais cansado. Eu falei, você parou de fazer exercício. E aí toda vez fala assim, eu parei mesmo, fiquei 1, 2 meses, agora eu tô voltando e tal. É sempre a primeira pergunta que eu faço, tava fazendo exercício? Tava, parei. Eu ainda não tive uma que falou assim, que piorou a fadiga e que continuou a atividade física. Ela pode não melhorar em termos de ficar 100% sem a fadiga, mas melhora a fadiga. Mas que melhora a qualidade do sono também é muito impactada, né? Então a qualidade do sono com a atividade física ela é muito impactada. Então, pacientes que têm insônia também, é um sintoma muito comum, tanto do próprio diagnóstico, né, do câncer, e aí a gente está falando, né, dos efeitos ali psicossociais que eu tenho do diagnóstico, e tanto o próprio tratamento, né, a gente tem fases do tratamento que a gente precisa usar corticoide, a gente sabe como que isso afeta o sono, né, então, antes de eu prescrever qualquer remédio, eu não estou falando que não seja necessário prescrever algum tipo de remédio para ajudar esse paciente a dormir, né? Mas a primeira coisa que eu falo é atividade física. Você tem que ter uma atividade física e aquelas medidas de higiene do sono, né, que são fundamentais. Então, a primeira coisa é isso. Muito vai melhorar. Tem casos que vão ser necessário algum tipo de alguma outra intervenção? Obviamente sim, mas esse é sempre o primeiro passo e é muito difícil você não ver nenhum tipo de resultado com essas intervenções. Você já parou para calcular
qual o impacto que a falta de ferramentas e habilidades específicas de medicina do estilo de vida tem hoje no seu atendimento e na saúde do seu consultório, da sua clínica? Então, eu tenho uma oportunidade para você. Nesse momento, a gente está com as inscrições abertas para você poder se candidatar a participar da próxima turma das nossas formações de MEV. Aqui na descrição desse podcast você vai ter um link e nesse link você vai poder colocar suas informações e a nossa equipe vai poder avaliar se realmente é o momento adequado para você, se a nossa formação realmente vai poder agregar valor para você. Você vai ter uma consultoria gratuita ali da nossa equipe e, fazendo sentido, tendo esse alinhamento, vai ser um prazer ter você junto com a gente e poder ver o avanço da sua carreira de pessoas sérias, de pessoas éticas que estão comprometidas a entregar o melhor para os seus pacientes. Quais são as outras demandas, assim, além de fadiga, calores, que tem a ver com o tipo de tratamento que a pessoa faz, mas quais são as outras demandas mais comuns dentro do programa? Essas que aparecem quando a pessoa se dá permissão de sentir que ela pode reclamar de alguma coisa. Só quero voltar um minutinho aqui numa coisa que você falou da mudança de estilo de vida que a gente não Sim. tocou, é que você estava falando que a gente vê muitas dietas e muitas, né, muitas Isso, coisas. sim, acaba tendo muita coisa assim, muita promessa mirabolante, né? Exatamente. Eu acho que é uma coisa que é importante a gente deixar claro aqui. Eu sempre falo para os meus pacientes, a dieta do paciente com câncer é uma dieta como para qualquer outra pessoa. É uma dieta saudável como qualquer outra pessoa deve ter. Existem alguns indícios que estão começando a surgir com alguns tipos de dieta específica que pode diminuir recorrência, sim, mas são dados preliminares, muitas vezes dados pré-clínicos, e a gente sabe que fazer um estudo para a gente controlar somente a dieta é um estudo muito difícil de ser conduzido. Então, a gente tem, principalmente com dieta cetogênica, tem surgido, a gente já sabe que ela é segura para o paciente, ou seja, eu não vou prejudicar meu paciente com câncer, mas em termos da eficácia dela, eu ainda tenho um caminho ali para percorrer para falar que, de fato, uma dieta como uma dieta cetogênica, que eu vejo hoje que é que está mais sendo promissora, vamos pôr assim, em termos de ser, de fato, uma parte do tratamento do paciente com câncer, eu acho que ainda falta um pedaço para a gente chegar lá. Uma outra coisa importante da gente colocar é a questão dessas suplementações, os tratamentos mirabolantes, né? A gente já tem dados consistentes na literatura que quanto mais o paciente faz esse tipo de tratamento, menos aderente ele é à sua terapia oncológica convencional, né? E isso, obviamente, vai impactar no resultado da terapia oncológica, né? Então, muitas vezes os pacientes chegam me perguntando assim, mas eu posso tomar isso, eu posso tomar aquilo e tudo, e a grande maioria das vezes, obviamente, tem substâncias que vão ter alguma interação com a medicação ou que não são necessariamente seguras, mas a grande maioria são substâncias que não vão ter muito problema. Mas eu sempre volto a pergunta e falo assim, olha, você pode tomar, mas por que você quer tomar isso? É a nossa condição humana, né? A gente sempre querer um caminhozinho mais fácil, um caminhozinho mais curto, né? E muitas vezes o caminho mais curto você vai acabar ficando dando volta e não chegando no seu destino, né? Então isso é importante a gente deixar ponderado aqui. Isso é muito importante. A gente tem até o caso mais famoso disso, né? Foi o caso de Steve Jobs. Né, o Steve Jobs ele recebeu o diagnóstico de um tumor de pâncreas tratável, completamente curável, mas ele foi para um tratamento alternativo ali que incluía uma dieta à base de suco de maçã, né, e ele acabou perdendo muito a chance de cura por conta disso. Então, isso é algo que é importante que as pessoas saibam, né? Assim, você pode complementar, mas você não pode substituir o tratamento. Exatamente, eu acho que essa frase sua, essa colocação sua é perfeita. O tratamento, muitas vezes, ele é complementar, ele nunca é substitutivo. Ele nunca é substitutivo, e às vezes algum tipo de tratamento que você está querendo complementar, no final ele vai te prejudicar. Então, muitos tratamentos complementares são ótimos, muitos vão agir de alguma forma, principalmente em termos de efeito colateral, mas alguns podem prejudicar e é que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Isso é importante porque existem, por exemplo, né, algumas ervas que podem competir, né, por enzimas de metabolização. Isso acontece na psiquiatria com a gente também, porque alguns medicamentos eles aumenta o metabolismo do antidepressivo, o antidepressivo perde o efeito completamente. Então, isso é algo bem importante. Isso acontece também, acontece com a gente também na oncologia.
E aí a questão desses outros problemas que podem aparecer e que estão aí dentro do programa, né? Como que vocês atendem? Quais são esses desfechos aí que os pacientes procuram, além de fadiga, além de calor? Tem alguns sintomas, tem alguns efeitos colaterais que eram tabu, mas hoje estão sendo cada vez mais bem abordados. Então, eu acho que eles estão surgindo mais justamente porque eles estão sendo mais abordados. E eu falo aqui muito em termos de preservação de fertilidade e sexualidade. A preservação de fertilidade, então, se a gente pensar, até muito porque muitos desses pacientes, infelizmente, não iam acabar tendo a chance de ter filhos. Se a gente pensar ali 20, 30 anos atrás, o que era o prognóstico do câncer. Mas hoje tem sido cada vez mais bem abordado e em fases precoces do tratamento, né, que é onde tem que ser feito mesmo, porque se eu pensar numa quimioterapia que pode ser gonadotóxica, ou seja, levar à infertilidade, não adianta eu ter uma abordagem depois que a infertilidade ela está instalada, né, que o dano nas gônadas foi feito. Então, tem que ter uma abordagem precoce. Então, isso tem acontecido cada vez. Acho que a conscientização e a educação médica continuada elas têm sido muito eficazes com relação a isso e tem acontecido de maneira cada vez mais precoce. Eu acho que a sexualidade ela tem sido levada muito em conta também nas abordagens em oncologia, porque os diversos tipos de tratamento para oncologia eles afetam a sexualidade tanto do homem quanto da mulher. Então, isso é uma coisa que é muito importante, tem sido cada vez mais abordada. Mas se você está falando dessas coisas que fogem do comum e que a gente vê muita abordagem nas nossas consultas, se eu puder escolher um, é em termos de trabalho. Funcionalidade. Funcionalidade, e acontecem duas coisas que eu vejo basicamente. Primeiro, existe uma ressignificação para o paciente do que significa, do que é o trabalho para aquela paciente, né? Muitas vezes o paciente estava num caminho e a gente tem diversos exemplos disso, né? Estava num caminho, tem um diagnóstico com câncer e aí pode, durante o seu tratamento, ser afastado ou não do trabalho, acho que isso não faz tanta diferença, mas no meio ali, todo paciente com câncer, apesar de muitas vezes a gente ter diagnósticos de doença inicial que vão ser altamente curáveis, o paciente não deixa de ser confrontado com a sua mortalidade, né? E acho que esse confronto com a sua própria mortalidade, acho que muitas vezes muda a percepção de vida que o paciente tem, né? Então, muitas vezes a gente tem visto muito paciente mudando de carreira, paciente mudando o rumo ali da vida profissional completamente. Eu vejo uma paciente minha que me vem aqui muito à cabeça, uma paciente jovem, que tinha um emprego ali para ajudar o marido nas contas de casa, um emprego que ela fazia, que não achava ruim, mas também não achava bom. E a partir do momento que ela teve o diagnóstico do câncer, ela falou, olha, não é isso que eu quero voltar a estudar e eu quero fazer moda porque eu quero fazer isso, e voltou a estudar e fez um curso e fez outro, e hoje ela é consultora disso, daquilo, de moda, e mudou a vida completamente, né? Teve uma outra paciente que contou uma história, eu não vou lembrar dos detalhes todos aqui, mas foi num dos grupos de suporte que a gente tem. Ela contou a história que ela trabalhava como técnica de enfermagem, se não me engano, e durante o tratamento ela não pôde atuar, e a partir daí foram impostas algumas restrições para ela, e aí o que ela pensou, ela ficou muito frustrada com aquilo, e ela pensou assim, como que eu posso ainda trabalhar de uma maneira dentro da área de saúde, ajudar as pessoas, que é o que eu quero, né? E aí ela começou a casar isso com uma outra coisa que ela tinha, que era muito importante para ela, que ela adorava dirigir. E aí o que ela acabou sendo? Ela acabou sendo motorista de ambulância. Ela Nossa! se especializou e foi ser motorista de ambulância, e hoje ela fala que ela se encontrou, que a melhor coisa que ela fez na vida dela foi ser motorista de ambulância, né? Então, eu acho que são duas coisas que eu acho que é importante, né? Primeiro, ter às vezes esse tempo, né? Que você teve esse diagnóstico, você está passando por diversas mudanças na sua vida, vale a pena, às vezes, você parar e ressignificar o que o trabalho significa para você. Eu acho que é uma coisa que é importante, né? Muitas vezes você vai falar assim, não, o que eu faço é isso mesmo. Às vezes você estava estimulado com isso, e às vezes aquilo que você passa, você fala assim, você fica um tempo fora, fala, não, é isso que eu quero mesmo, e às vezes não, às vezes você vai falar assim, olha, não é isso, eu não quero viver mais 20 anos, 30 anos da minha vida que seja fazendo isso, eu quero mudar o rumo, né? E para dar um exemplo aqui do primeiro que eu falei aqui, eu tive também uma paciente que hoje é um efeito colateral que a gente tem visto cada vez menos, que é o linfedema, né? Naquelas pacientes que têm uma cirurgia da axila na mama,
né, que o linfedema é aquele edema que dá no braço, né? Como a gente tem tratado a axila cada vez mais conservadoramente, a gente tem visto isso cada vez menos, ainda bem. Então, era uma paciente que ela tinha um linfedema importante e era uma paciente que, com esse linfedema, ela tem diversas restrições de movimentação dos membros e tudo. E a paciente era uma paciente que ela era escrivã de cartório. E aí, se você for pensar, para mim, por exemplo, se eu ser escrivão de cartório, ficar redigindo documento o dia inteiro, eu ia dar graças a Deus que eu não vou poder fazer isso mais. E ela me chegou um dia, foi um dia que eu abri o espaço para ela, ela falou assim, doutor, o que eu mais gostava era ser escrivã. É o que eu mais gostava. Eu adorava o meu trabalho. E hoje eu não posso fazer. Então, acho que muitas vezes, e acho que é importante a gente dar esse momento para os pacientes, que é disso. Olha, seu trabalho está aqui, o que, que é? Vai ter alguma restrição? Você quer que eu te ajude você manter esse trabalho, a gente fazer de tudo aqui para a gente conseguir te manter ativo aqui nesse trabalho? Ou não, olha, você parou aqui esse tempo, é isso mesmo que você quer? Vamos tentar um outro caminho? Eu te ajudo aqui a seguir esse outro caminho, né? Então a gente vê como é que as escolhas são muito individuais nesse campo. Acredito que é o espaço, né, daquilo que a gente chama na psicologia positiva de crescimento pós-traumático, em que as pessoas elas descobrem valores, descobrem forças de caráter e aí elas se questionam assim, para onde eu vou, né? E é um espaço é um momento de florescimento. Tô usando aqui termos da psicologia positiva, não sei se no programa de Survivorship vocês trabalham com esse contexto, mas é bem isso. O crescimento pós-traumático é ver o trauma não como algo negativo e estresse pós-traumático, mas como oportunidade de falar assim, bom, o que é o de bom dessa vida que eu vivi até agora e como que eu posso aproveitar isso dentro de mim e criar uma outra vida daqui para frente. Reforçar o que estava bom e mudar o que estava ruim, né? Isso. Muito legal, Rafael. Eu acredito que assim, fiquei pensando aqui, eu não contei isso para você não, mas quando eu terminei a faculdade, a primeira coisa que eu pensei em fazer foi onco, né? Depois que eu fui para psiquiatria. Então eu acredito que deve ser o lugar dentro da oncologia que se deva ter mais oportunidade de trabalhar com essas mudanças de vida, mudanças de história, e deve ser uma parte muito linda, né? Sim, com toda certeza. E quando você vê os depoimentos dos pacientes, principalmente dentro dos grupos, que uma vai contando uma história, e a partir de que a primeira fala, a segunda fala, a terceira fala, e aí você vê realmente como que o trauma, né, igual você falou, o trauma da doença, ele pode ter um impacto negativo, né, mas como nós, e às vezes, muitas vezes até sem perceber, nós como médicos, nós como profissionais de saúde, a gente consegue impactar isso de maneira positiva, né, então é muito legal, é muito gratificante mesmo. Rafael, muito obrigado. Né? Eu acho que o pessoal que está ouvindo o MevRec gostou muito, né, de conhecer. Eu acho que a gente precisa conhecer mais programas desse tipo e espero que cresça cada vez mais dentro do serviço de oncologia, essa abordagem que é tão bonita e que mostra, né, a importância da longitudinalidade, da integração do cuidado, de você poder pensar não o tratamento da pessoa, mas a vida dela. Essa que é a parte mais bonita, é ajudar a pessoa a pensar a vida dela através do tratamento que ela está fazendo. Eu acho que é essa a mensagem, né? Nós não estamos aqui para tratar o câncer, né? Nós estamos aqui para tratar o paciente, né? E tratar o paciente vai muito além do que tratar simplesmente o câncer. Mas, ô Luiz, eu agradeço muito a oportunidade, foi muito bom estar aqui discutindo um assunto que me traz muita paixão, né? Estar aqui com você. Agradeço muito a oportunidade e estou à sua disposição. Isso aí, viram? Esse é o jeito que a gente pensa na medicina do estilo de vida. Pensar primeiro a vida, depois todo o resto. Né? Que lindo esse tipo de programa, espero que cresça e que a gente possa tirar exemplos desse programa, né, da abordagem do survivorship, talvez levando esse tipo de abordagem para outras condições de saúde. Né? Isso aí, esse foi mais um episódio do MEV-REC, podcast mais MEV do Brasil, feito pela Escola Brasileira de Medicina do Estilo de Vida. Até o próximo episódio.
Como que funciona um programa de survivorship? O survivorship ele é um programa de navegação, ou seja, eu identifico aquela demanda que a paciente tem e eu vou indicar para ela como que vai ser a melhor resolução desse problema. A gente partiu de um primeiro momento na oncologia que a gente queria que esse paciente vivesse, né? Hoje, ainda bem, nós saímos desse mindset, né? Hoje nós estamos falando assim, nós queremos que o paciente viva bem. E aí ela usou uma expressão que eu guardei com isso. Ela falou assim, na hora que ele falou isso, foi como se eu tivesse desparafusado o sorriso que eu tinha parafusado no rosto. E aí eu comecei a ter as várias queixas, né? Mas no meio ali, todo paciente com câncer, apesar de muitas vezes a gente ter diagnósticos de doença inicial, que vão ser altamente curáveis, o paciente não deixa de ser confrontado com a sua mortalidade, né? E acho que esse confronto com a sua própria mortalidade, acho que muitas vezes muda a percepção de vida que o paciente tem. Medicina do estilo de vida, as mudanças do estilo de vida podem agir também em prevenção secundária, não apenas na prevenção primária da saúde. Hoje nós vamos conhecer uma área extremamente interessante onde a MEV pode ter um papel muito legal, que são nos programas de sobreviventes de câncer. Então, os programas de survivorship. Esse vai ser o tema desse episódio do MEV Hack de hoje, com um convidado especial que eu apresento daqui a pouco. Vamos lá? Hackear no MEV Hack, podcast mais MEV do Brasil.